Hoje a gente vai falar sobre crise de fé. Eu acho que ali em meados de 2019 eu comecei a experimentar o que seria a pior crise de fé da minha vida. Foi um período assim muito soturno que durou alguns anos assim da minha vida e cujas marcas eu carrego comigo até hoje, em certo sentido, um período assim muito intenso. Eu tinha uma concepção assim muito severa da imagem de quem Deus era. Eu achava que Deus era um Deus assim muito assim punitivo, muito assim carrasco, e eu olhava para mim, para os meus próprios pecados, e eu não conseguia conceber uma espécie de saída para mim, né? Em determinado momento eu comecei a duvidar da minha própria salvação, da minha própria conversão. Em virtude dos meus pecados, eu tinha pensamentos do tipo assim: se eu fosse cristão genuinamente, eu conseguiria viver de uma forma que fosse mais adequada ao Evangelho. E aí eu comecei a duvidar da minha salvação, da minha conversão. E aí eu comecei a entrar numa crise assim muito intensa, né? Porque se eu não sou salvo verdadeiramente, isso significa que eu estou debaixo do juízo e da ira de Deus. E como eu tinha, digamos assim, raízes reformadas, a ênfase na ira de Deus era muito intensa, diferente de outras congregações onde a ênfase às vezes é maior no amor de Deus. E eu acho que existe uma certa coisa do movimento reformado de querer contrapor uma espécie de livre graça com uma ênfase assim às vezes muito muito intensa em, em Deus e no juízo de Deus. E eu fazia parte desse ambiente assim intelectual e desse ambiente eclesial. Eu acho que em certo sentido a minha igreja ela aumentava essa imagem ao invés de corrigi-la de certa forma para mim, muito embora não seja a congregação como um todo, assim, elementos dela, né? E isso virou assim uma coisa muito, muito, muito intensa na minha vida, e eu desenvolvi questões assim, sofrimentos assim terríveis por causa disso, né? E foi um período assim muito obscuro da minha vida. E eu sei como é difícil passar por uma crise de fé. O que que é uma crise de fé em certo sentido, né? E o que é que foi para mim? É quando você, por alguma razão, por algum motivo, você olha para a sua fé, você olha para a confiança que você tinha em Deus, você olha para as informações que a Escritura, que a revelação, ela dá a você sobre uma determinada, sobre Deus, sobre a vida cristã, e as coisas elas simplesmente deixam de fazer sentido, elas não se encaixam mais. Há uma espécie de rompimento, uma cisura que acontece entre você e a confiança que você costumava ter nessas coisas, e você passa a duvidar, você passa a desejar abandonar a sua fé, você passa a cogitar viver longe da fé por causa dessas coisas. Uma crise de fé é um momento assim de rompimento, como é que eu posso dizer? É quando os fundamentos da sua fé, que é a sua confiança em Deus, que é a sua entrega a Deus, as informações a respeito da sua fé, elas começam a receber abalos, como que as placas tectônicas da sua fé, elas estão se movimentando assim, e a sua vida por consequência de fé, e por consequência a sua vida inteira, porque a vida de um cristão ela é predicada na sua vida de fé, ela passa a ser abalada por consequência disso, não é? E eu queria fazer algumas indicações aqui para você sobre crise de fé. Eu queria fornecer algumas coisas que eu acho que podem ajudar uma pessoa que está passando por uma crise de fé nesse momento, como eu vivi. Eu acho que em determinados momentos ela ainda me ocorre sob certos aspectos, pelo menos resquícios dessa crise de fé ainda me acometem, porque foi um período longo, foi um período intenso, e eu acho que é típico de uma crise de fé de que ela retorne de tempos em tempos, se for uma questão particularmente sensível para você, não é? Então, assim, ela ainda me acomete de vez em quando, e eu queria fazer algumas indicações a esse respeito aqui para vocês. Primeira coisa que eu queria que você soubesse a respeito de uma crise de fé é que ela não é só sua.
Você precisa entender que é provavelmente você e a torcida do Flamengo inteiro que já tiveram uma crise de fé, ou uma coisa que se assemelha a uma crise de fé. Ou pelo menos alguma dúvida que se colocou na cabeça de uma pessoa e simplesmente não fazia sentido. Talvez isso não tenha gerado uma crise, mas certamente uma dúvida aconteceu em algum momento que deixou essa pessoa deslocada de alguma forma. As pessoas, elas tendem na fé cristã, sobretudo no evangelicalismo, eu não sei como é que funciona o meio católico, porque eu não convivo com católicos romanos com muita frequência. Eu tenho alunos que são católicos romanos, mas eles não fazem parte da minha convivência de modo geral. Mas eu suspeito que as coisas elas caminham mais ou menos por aí também. Porque isso é próprio da vida religiosa autêntica, por assim dizer, e eu acredito numa vida religiosa autêntica dentro do catolicismo romano. É, e o que eu queria dizer para você? Eu queria dizer, em primeiro lugar, que você não está enfrentando isso daí sozinho. Existe uma tendência dentro da fé que é a tendência do exibicionismo e do triunfalismo. Isso eu acho que, em certo sentido, é mais típico do evangelicalismo, porque o triunfalismo ele é típico do evangelicalismo. E por que eu quero dizer por triunfalismo? Eu estou querendo dizer uma certa tendência a arrogar para você uma espécie de uma postura de que as coisas elas estão caminhando todas muito bem e de que a sua fé ela está indo muito bem e de que se está dando alguma coisa de errado com você e com a sua fé, isso é inevitavelmente uma culpa sua. Você está fazendo alguma coisa de errado, se você não está exuberante na sua fé, se você não está esboçando uma confiança e uma alegria muito intensa, então você deve estar envolvido em alguma espécie de pecado, você é visto como um cristão que é menos confiável, mais fraco, então você precisa projetar uma certa imagem para as outras pessoas, para que você seja digno de uma espécie de um respeito público que as outras pessoas admitem. Tem vários problemas envolvidos nisso daí, eu não vou entrar nessas questões, eu não quero alongar muito o vídeo, mas eu acho que é próprio da experiência cristã moderna, sobretudo evangelical, ser marcada por uma espécie de um triunfalismo. Isso faz com que as pessoas escondam as suas crises de fé, faz com que as pessoas não apresentem as suas crises publicamente, porque de alguma forma é vergonhoso para o seu próprio status social, de alguma forma representa alguma espécie de prejuízo para a confiabilidade que você tem dentro da sua comunidade, para as outras pessoas que você tem. Como assim você está duvidando? Como assim você não confia tanto em Deus? Como assim a sua fé está abalada? Como assim você, de alguma forma, isso esboça uma espécie de fragilidade, uma espécie de defeito? Mas o fato é de que a religiosidade autêntica, ela é marcada, me parece, praticamente inevitavelmente por momentos de dúvida. Nós vivemos em uma circunstância histórico-social que ela é marcada por aquilo que os sociólogos chamam de contestabilidade da fé. O que eu quero dizer com isso? A nossa fé ela está o tempo inteiro sofrendo contestações pela vida das outras pessoas, porque as outras pessoas têm cosmovisões diferentes da nossa, há desafios à nossa fé que são apresentados em diversos momentos pelas redes sociais, pela televisão, há uma multiplicidade de visões de mundo que concorrem entre si. Não há uma visão unitária, valores tradicionais se encontram em contestação o tempo inteiro e muitas vezes uma fé religiosa é amparada numa espécie de uma tradição. Então nós vivemos um momento histórico onde faz parte da cultura em que a gente vive que a fé da gente seja contestada. E a gente fazendo parte dessa cultura é praticamente inevitável que a gente sofra as consequências dessa cultura também. Então a contestabilidade da fé ela é parte do nosso tempo. E vivendo a gente nesse tempo, a gente dificilmente escaparia a essas tendências. Nós somos, afinal, filhos do nosso tempo. Não há como escapar disso em última instância. Nós somos seres históricos sociais, nós vivemos numa determinada circunstância e é inevitável que a gente, de alguma forma, seja afetado pelas circunstâncias do tempo em que a gente vive. Então a gente vive numa circunstância de contestabilidade da fé e, nesse sentido, é próprio que as pessoas tenham dúvidas, é próprio do religioso. Eu lembro de uma história que eu vi o Dennis Prager contando num desses podcasts que ele fez ali com o Jordan Peterson, eu acho, alguma coisa assim. Ele estava num debate com o presidente de uma associação ateísta e ele
fez uma espécie de pesquisa de campo no meio do debate. Ele chegou assim para as pessoas que tinham lá, tinha uns 400 ateus na plateia, e ele perguntou para os ateus assim: quais de vocês aqui já duvidaram das suas próprias crenças ateístas? Silêncio na plateia, ninguém tinha apresentado qualquer espécie de dúvida. Ele virou então para os religiosos: agora, qual de vocês aqui já experimentou uma dúvida com relação à sua crença religiosa? Levante a sua mão. E praticamente todos os religiosos levantaram a mão, uma porcentagem muito grande de religiosos levantaram a sua mão. Ou seja, é comum que existam dúvidas na fé cristã. É comum que existam, e as dúvidas muitas vezes elas precipitam crises. Então não é incomum experimentar uma crise de fé. Não se sinta sozinho por causa disso, não se sinta diminuído por causa da sua crise de fé. Ela é um atributo muitas vezes do nosso tempo, ela é parte da característica do tempo em que a gente vive, e muitas vezes é próprio da experiência humana, e faz parte do percurso muitas vezes natural da fé da gente que a gente experimente alguma espécie de dúvida com relação a esses assuntos. Uma outra coisa que eu queria falar para você é que você tenha paciência. Uma coisa que a gente precisa entender no meio da nossa crise de fé, embora isso seja difícil de conceber e materializar para a gente de forma substancial no meio da crise, é de que, embora nós estejamos em crise com Deus, Deus não está em crise conosco. Deus tem convicções muito fixas a nosso respeito. E é importante que você se lembre disso. Só porque uma informação, um aspecto, duas informações, elas não se conjugam na sua cabeça de forma harmônica, só porque tem algo a respeito do mundo que você não entende, só porque tem algo a respeito da sua vida que simplesmente não faz sentido, não se encaixa, isso não significa que, do ponto de vista da perspectiva divina, essas coisas simplesmente não fazem sentido. Pelo contrário, é muito natural que a gente pense que, do ponto de vista da providência divina de modo geral, a sua crise se insere dentro do plano da redenção. Isto é, ela faz parte de um conjunto de cenas que terminam em última instância em você estando com Cristo no final. Se você é um cristão genuíno, se Cristo salvou a sua vida, isso significa que Ele vai preservar a sua vida até o último dia, e essa é a nossa esperança. Você será conservado na fé, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o último dia. E isso significa que a sua fé e a sua crise de fé, ela está inserida dentro de um plano eterno, que você simplesmente não consegue conceber naquele momento. É aquela maravilhosa música do Estênio Márcios, o tapeceiro, né? Quando se vira do lado oposto, muda-se logo a expressão do rosto, obra de tapeçaria, ou seja, quando você está tecendo um tear, e o tear é uma metáfora maravilhosa para os planos da redenção, para aquilo que Deus está fazendo, você não consegue, você tem que fazer ele pelo avesso, você não consegue ver a imagem completa. Mas quando você vira o tear, e a viragem do tear é o momento em que nós encontramos com Cristo na eternidade, ou depois da nossa morte, é que você de fato entende. Então é preciso que você tenha calma nesse momento, é preciso que você tenha paciência, e isso é muito difícil de fazer. Eu entendo que isso é muito difícil de fazer porque a crise ela precipita sofrimento, sobretudo sofrimento emocional, e você não consegue proceder como você estava procedendo antes. Mas é preciso que você não desespere nesse momento, porque se você desesperar, a tendência é que as coisas elas pioram. No meio da crise é preciso que você haja com mais calma, com mais paciência, porque os danos que você pode fazer a você mesmo, eles estão muito mais prováveis quando você não está conseguindo articular as coisas muito bem, quando você não está sóbrio mentalmente, quando você não está equilibrado mentalmente. Então é preciso que você de alguma forma dê um passo para trás e tenha calma e paciência, e tenha, e pelo menos conceba a possibilidade de que aquilo que você não entende, de que aquilo que não faz sentido para você agora nesse momento, está inserido dentro de um plano que você de alguma forma você não consegue compreender, mas a promessa que lhe é concedida é de que essas coisas elas eventualmente elas vão fazer sentido na eternidade. Ou seja, a gente precisa conceber a hipótese e a possibilidade de que as coisas negativas da nossa vida elas estão a serviço de um processo redentivo que a gente nem mesmo entende. Lembre da história de Ruth e Noemi, por exemplo. Elas viajam para um outro país, morre marido, morre filho, morre esposo, morre todo mundo.
Naquele momento e naquela circunstância, tudo aquilo parecia uma tragédia incompreensível, mas aquela tragédia ela era necessária para que o Filho de Deus viesse ao mundo, porque é da linhagem de Ruth e da linhagem de Boaz que vem o rei Davi, da linhagem do rei Davi que veio Jesus Cristo. Ou seja, a gente tem que conceber pelo menos a possibilidade de que, mesmo que a gente não entenda a natureza da nossa crise de fé, daqui a 100, 200 anos, daqui a 1000 anos, as coisas que estão acontecendo agora com a gente, elas vão cumprir um propósito redentivo que a gente pode não, simplesmente nem mesmo entender, e é preciso um certo grau de humildade para poder reconhecer esse tipo de coisa. Uma outra coisa que eu queria falar para você é que você não abandonasse as suas disciplinas espirituais. Não abandone a leitura bíblica, não abandone a oração, não abandone o jejum, não abandone a meditação, não abandone o silêncio, não abandone essas coisas que você costumava fazer para nutrir a sua fé, exatamente por essa coisa, porque no momento em que você está vivendo uma crise de fé, aquilo que você mais precisa é dos instrumentos da graça de Deus, aquilo que você mais precisa é daquilo que pode alimentar a sua fé naquela circunstância, e é aquele poema da Adélia Prado, né, que eu não sei se eu vou me lembrar agora, quando ela diz que cumpro religiosamente, liturgicamente, minhas obrigações habituais e não canso de esperar, ela diz, mais dia, menos dia, qualquer coisa esplêndida acontece. Ou seja, cumpro religiosamente, cumpro liturgicamente, né? Ou seja, o que ela está querendo dizer com isso, né? Ela diz assim, eu faço as mesmas coisas todos os dias, mas eu faço as mesmas coisas todos os dias com a expectativa de que num desses dias ordinários e rotineiros, de uma hora para outra, vai surgir alguma coisa dentro desse universo que vai mudar tudo de uma vez por todas. E no encontro, é mantendo a sua rotina ordinária que você dá a oportunidade para que essas coisas extraordinárias elas aconteçam com você nessa circunstância. É um verso bíblico que você leu que você poderia não ter lido, é uma pausa que você fez, um silêncio que fez você escutar uma voz dentro de você que você poderia não ter escutado no momento em que você estava mexendo no celular e que você trocou pelo seu silêncio. É uma palavra que você disse na oração que te convenceu de alguma coisa, alguma coisa, alguma percepção que você teve de humildade no momento de jejum, que pode de uma hora para outra mudar o jogo para você e fazer com que você entenda coisas que você não tinha entendido ainda. Então não abandone as suas disciplinas espirituais, elas são fundamentais para você durante a sua crise de fé. Uma outra coisa que eu queria dizer para você é para você não abandonar a comunhão cristã, não abandonar a igreja. Conceba a possibilidade e realize a possibilidade de viver a sua crise em comunhão com outros irmãos, na comunhão de outras pessoas. Isso porque a comunhão cristã ela é também um dos instrumentos da graça de Deus. Você está exposto à palavra de Deus, é fundamental a pregação dominical, a ceia do Senhor, elas são meios de graça, meios em que o Senhor se faz presente e as coisas elas realmente acontecem e mudam e se ajustam. A gente precisa estar aberto radicalmente a uma intervenção sobrenatural da parte de Deus através dos meios que Ele disponibilizou para ter comunhão e contato conosco. E eu acho que existe uma razão ainda mais especial para a gente ter contato com a gente ter contato com a comunhão cristã, não só a comunhão cristã eclesial, isto é, você está num culto cristão, numa congregação cristã que é fundamental, mas você ter momentos de comunhão com outros cristãos. Eu queria que você buscasse especialmente nutrir conversas que são marcadas por temas espirituais e sobretudo pelo Evangelho. Tem uma coisa que o Dietrich Bonhoeffer, o mártir alemão da fé cristã, que lutou contra o nazismo e foi um pastor da resistência contra o regime nazista, disse num livro dele chamado Vida em Comunhão, que eu acho que é muito fundamental e que nenhum de nós deve esquecer. Ele diz que
o Cristo que habita no meu coração, ele é fraco, mas o Cristo que habita no coração da palavra do meu irmão, esse Cristo, ele é forte. E o que ele estava querendo dizer com isso? É de que aquilo que fortifica o nosso coração, fortificou no princípio da nossa caminhada cristã e fortificará agora é o Cristo que habita na proclamação da palavra de Deus. É o evangelho de Cristo que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se a nossa vida ela começou pelo evangelho, ela deve permanecer pelo evangelho de Jesus Cristo. O que nutre a nossa fé diariamente é o contato com a mensagem, a boa nova de Jesus Cristo. É isso que vai nutrindo a nossa fé momento a momento na nossa comunhão com Deus. O evangelho continua sendo o fundamento da nossa fé. E você precisa ter conversas com outras pessoas onde você é lembrado dessa mensagem, onde você é lembrado dessa notícia. Isso às vezes é estranho, porque existem determinadas comunhões cristãs que são marcadas por muito entretenimento, que são marcadas por muita conversa, que são marcadas por muita risada, por muita diversão, por muita atividade, mas elas não são marcadas por conversas que são conversas santas, conversas que falam de Cristo, conversas que falam do Evangelho. As pessoas parecem muitas vezes que não estão entusiasmadas com Cristo, que não estão entusiasmadas com o Evangelho, portanto não falam dele. E quanto menos falam dele, menos ficam entusiasmados a respeito de Cristo, é claro. Porque, mais uma vez, é na proclamação da palavra que o entusiasmo e a convicção ela vem, porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, que pode vir muito bem da boca do meu irmão. Então, procure pessoas que têm essa aspiração comum de viver a partir da palavra de Deus e de compartilhar um com o outro aquilo que a palavra de Deus ela diz para você naquela circunstância. Não abandone a comunhão cristã e busque especialmente uma comunhão cristã em que a palavra de Deus habite ricamente entre vocês, em que, como o apóstolo Paulo diz, né, que vocês falem uns com os outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, ou seja, que faça parte da linguagem, do conteúdo da conversação, o cântico, a mensagem, a palavra, aquela que é capaz de conceder e de renovar a fé de uma pessoa, não é? Eu queria também que você procurasse alguém com quem você pudesse se aconselhar nessa circunstância. Eu queria que você procurasse especialmente pessoas que têm 3 características específicas. Eu queria que você procurasse alguém que seja ortodoxo, isto é, que tenha uma fé, que seja uma fé teologicamente equilibrada, fiel às escrituras. Eu queria que você procurasse uma pessoa que fosse uma pessoa inteligente, isso porque lidar com os desafios de uma crise de fé não é para todo mundo, não é todo mundo que tem condições de articular as questões que tem uma pessoa que está vivendo uma crise de fé. E eu queria que você procurasse alguém que fosse amável, né? Que fosse terna, que fosse amorosa com você. Isso porque essas 3 características são fundamentais. Se você tiver uma pessoa que for só ortodoxa e inteligente, mas não for amável, ela não vai ter condições de tratar os seus problemas com a gentileza que são necessários. Você está ferido, você está doente, você precisa ser tratado com gentileza, você precisa ser tratado com cuidado, você precisa ser tratado com carinho. E isso é especialmente importante para uma pessoa que está fragilizada emocionalmente. É importante que você tenha que exista ternura no trato com você. Deixe de lado pessoas que são ortodoxas, mas são frias, que são ortodoxas, mas são raivosas, que são ortodoxas, mas estão à espera de escutar uma heresia para lhe corrigir, que tem sempre nas mãos um bastão. Fuja dessas pessoas, essas pessoas vão fazer mal para você. Mas também não busque uma pessoa que é simplesmente amorosa e não tem nem inteligência nem ortodoxia para lidar, porque o afeto e a ternura você pode encontrar em qualquer lugar, mas muitas vezes são os conteúdos da fé que vão ajudar você a sair da sua crise de fé. E vai ser justamente a capacidade que ela tem de articular um determinado problema, a vivência e a experiência que ela tem. Estar com uma pessoa experiente também é muito importante, né? Você pode adicionar essa 4ª categoria aí, uma pessoa experiente, inteligente, que tenha sido vivida de alguma forma para lidar com essa crise de fé. Se você não encontrar uma pessoa que seja desse jeito, ore a Deus pedindo para que essa pessoa apareça na sua vida. Se você não encontrar uma pessoa que tenha todas essas características, talvez lhe faça bem conversar com alguém que tenha pelo menos algumas dessas características, né? Isso pode lhe ajudar também, mas dê preferência a essas pessoas, que são raras pessoas de se encontrar, infelizmente, e ore a Deus para que Deus mande mais dessas pessoas para a sua vida. Por fim, eu queria terminar com 2 considerações.
A primeira delas, a que precipitou esse vídeo como um todo. Eu estava fazendo um momento de escrita matinal, onde eu acordo de manhã, e eu comecei a fazer isso, primeira vez que eu estava fazendo, e você vai simplesmente ali escrevendo o que o pessoal chama de morning pages, né, páginas matinais. Mas eu tentei combinar esse exercício com um exercício que o Alphonse Guthrie dá no Conselhos para a Direção da Alma. O livro está ali, eu não vou levantar para pegar, para mostrar para você. Eu vou levantar para pegar para mostrar para você. Esse aqui, Conselhos para a Direção do Espírito, e ele aconselha você a procurar pela verdade escrevendo, e foi isso que eu decidi fazer, procurar pela verdade escrevendo, e eu comecei a me questionar algumas coisas a respeito de Deus. E no meio desse questionamento eu me coloquei a seguinte questão. Eu concluí os meus questionamentos a respeito de Deus, que tinham a ver com questões da minha fé, da minha crise de fé antiga, da seguinte maneira: eu não sei. Eu não sei. Eu simplesmente não sei. E é preciso que eu seja humilde e reconheça que talvez eu simplesmente não entenda o suficiente a respeito desse assunto. Que esse assunto simplesmente me escape de alguma forma. Veja, para dominar um determinado tema das escrituras, você precisa de uma enorme quantidade de tempo dedicada a ela. Eu estou estudando o livro de Gálatas com 5 comentários diferentes. Todo dia pela manhã, ou quando eu consigo fazer isso, né, que são a maioria dos dias, mas nem todos, é claro, eu leio um trecho de Gálatas, ou pelo menos um versículo, alguma coisa do gênero assim, e eu leio depois eu leio o trecho que comenta esse trecho no primeiro comentário, depois no segundo comentário, depois no terceiro comentário, depois no quarto comentário, depois no quinto comentário. Claro, assim sucessivamente, né? Eu termino de ler o que corresponde àquela passagem no primeiro comentário, aí depois de alguns dias no primeiro comentário eu passo para o segundo até esgotar o que o segundo diz sobre a passagem, e aí para o terceiro até esgotar o que o terceiro diz sobre a passagem, e assim eu passo por esses 5 comentários. Eu comecei isso em novembro do ano passado e eu ainda estou terminando o capítulo 2 da Epístola de Gálatas. É claro que eu sou um pouco lento nessa passagem, eu não tenho muito tempo pela manhã, eu preciso dividir o meu tempo devocional com oração, então isso faz com que o processo seja mais lento. Mas eu queria citar isso como um exemplo para dizer que estudar com profundidade um tema da Escritura exige uma enorme quantidade de tempo dedicado a isso. E você não sabe todas as informações. Você precisa admitir isso, que você simplesmente, com relação a determinadas coisas, não entende como elas funcionam propriamente. E isso significa que talvez você precise se dedicar a estudar uma determinada coisa durante uma quantidade de tempo para que você a entenda. Você vai precisar se dedicar, você vai precisar estudar, você vai precisar entender determinadas coisas de modo melhor. Você vai precisar se sofisticar intelectualmente para que muitas vezes você vença uma determinada crise de fé. Se você tem interesse de se aprofundar em questões de fé, se você tem interesse de se aprofundar em questões filosóficas, eu recomendo inclusive que você conheça o Projeto Metaxi. O Projeto Metaxi é o lugar onde eu ensino filosofia, onde eu ensino questões vinculadas à espiritualidade, onde eu tento promover uma comunidade que está interessada em torno desses temas. E a proposta é essa: desenvolver um intelecto, cultivar um coração que seja transformado e viver uma vida em comunidade. O link vai estar aqui na descrição, dá uma olhada lá para conhecer o Projeto Metaxi, e se fizer sentido para você, considere se juntar a gente. Mas por fim, eu queria dizer uma última coisa para você. Eu queria dizer que não tem como você racionalizar todos os aspectos da sua fé. Mesmo que você estude, que você se dedique a entender determinadas coisas, você precisa entender que determinadas coisas não vão fazer sentido para você. E é preciso continuar a caminhada mesmo que as coisas elas não façam sentido. Eu lembro aqui de um trecho do Fedro, do Platão, onde o Sócrates pergunta para o Sócrates se ele acredita num determinado mito. E aí ele fala assim, né? Eu podia até racionalizar esse mito, dizer que na verdade não foram os monstros que fizeram isso, não foram as bestas, mas na verdade foi um fenômeno natural.
que criou uma coisa que na verdade era uma outra e tal, né? Ele fala de um episódio específico onde a divindade Bóreas, que era a divindade do vento, carregou uma mulher, sequestrou uma mulher, e era esse mito que lhe perguntaram se ele acreditava ou não. E aí ele disse: eu poderia até racionalizar dizendo que foi um vento que passou e que carregou a mulher, e aí ela caiu, e aí ninguém nunca mais viu ela, e aí disseram que foi sequestrada. E aí ele diz o seguinte: mas se eu fizesse isso com o vento Bóreas, eu ia ter que fazer isso com os centauros, eu teria que fazer isso com as outras bestas, eu teria que fazer isso, em resumo, com toda a mitologia grega. Então eu vou ficar com a opinião comum a respeito desse assunto. O que ele estava querendo dizer com isso? É que se você se obrigar a explicar exaustivamente uma coisa, você será necessariamente obrigado a explicar exaustivamente todas as coisas. Porque se a nossa confiança numa determinada coisa depende, em última instância, da nossa capacidade de articular intelectualmente um determinado assunto plenamente, então tudo só é confiável se você articular plenamente intelectualmente tudo. E você não tem condições de fazer isso. Então, nesse sentido, as nossas decisões, muitas vezes elas vão precisar ser pautadas por critérios que são mais simples do que critérios que são critérios puramente intelectuais. Isso não é dispensar o estudo. Veja só, o estudo é uma das maneiras pelas quais a gente pode resolver problemas de fé. Estudar Gálatas, para mim, tem sido transformador, e eu acho que, em certo sentido, determinados aspectos da minha crise de fé não teriam sido resolvidos se eu não estivesse estudando Gálatas como eu estou estudando Gálatas hoje. Exige esforço de você. Eu acho que isso é muito adequado, mas a gente não pode cair na tentação de que a gente vai conseguir ser capaz de explicar todas as coisas, porque nós não vamos. E nesse momento nós somos chamados a confiar num Pai amoroso que entregou o seu Filho por nós, que fez tudo aquilo para que nós pudéssemos estar com Ele, e que muitas vezes o Pai ele não explica coisas aos seus filhos, talvez porque seja melhor para eles assim, talvez porque eles nem mesmo entenderiam, e de que nós precisamos nos apropriar do amor de Deus com relação a nós, a despeito das circunstâncias que nós estamos vivendo. É isso. Se fez sentido para você, se isso lhe ajudou de alguma forma, deixa um comentário aqui embaixo comentando. Se você quiser falar um pouco sobre a sua crise de fé aqui embaixo, talvez possa ser um espaço onde você possa abrir um pouco o seu coração. Quiser conversar comigo pelas minhas redes sociais, elas estão aqui na descrição desse vídeo também. Você pode também, inclusive, se aproximar mais de mim e ser mentorado diretamente por mim em assuntos filosóficos, em assuntos até mesmo vinculados à religião, através das minhas aulas particulares. Elas vão estar aqui nas minhas descrição também, mas você pode falar comigo na DM lá do Instagram e perguntar como é que funcionam as aulas particulares. A gente pode estar caminhando juntos semanalmente através das minhas aulas de filosofia, e talvez isso possa te ajudar também. Já ajudou outras pessoas a se aproximarem de Deus. Eu tenho testemunhos lá no meu Instagram que dizem isso, dá uma olhada lá também. Bem, é isso. Deixa aqui a sua curtida nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, e a gente se vê no nosso próximo vídeo semana que vem. Tchau, tchau!